que possam estar conosco, nos amparando e nos protegendo nesta noite, mas principalmente proporcionando reflexões profundas na nossa alma, para que cada vez mais compreendamos o mundo em que habitamos e qual o nosso papel diante dele. Ser conosco, ser com quem não pôde estar nesta noite, nos ampara hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui reunidos nesse capítulo que é tão importante para o momento atual, né? Que é um capítulo segundo do Evangelho e que vai falar sobre o terceiro capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que vai falar um pouco sobre os mundos, né? As diversas categorias de mundos do universo. E, em especial, hoje a gente vai falar do nosso planeta Terra, né? Por quê? São dois textos. O primeiro fala sobre o destino da Terra e as causas das misérias humanas. E o segundo que vai falar sobre mundos de expiações e provas. Então, eu vou ler, como são dois textos, eu vou ler um trechinho de um, comentar sobre ele, e depois vou ler um trechinho do outro e tecer os comentários. Então, o primeiro é o item 6, né? Destino da Terra e causa das misérias humanas. Admira-se de haver sobre a Terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia de conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza da sua população. Então, esse texto vai falar um pouco sobre por que a gente vive essas misérias humanas aqui na Terra, né? Então, eu acho que, assim, todos nós, a gente vive num momento da Terra em que todas essas coisas difíceis nos são escancaradas 24 horas por dia. Se a gente abrir um telejornal agora, a gente vai ter a possibilidade de escutar durante 1 hora só notícias difíceis, coisas difíceis. E se a gente for ver, são notícias relacionadas a muitas dores e sofrimentos. Então, principalmente esses jornais sensacionalistas, né? Como, por exemplo, esses jornais da Atena, né? Que exploram mesmo as misérias humanas quando elas ocorrem, né? Que vão tratar de brigas familiares, tragédias familiares, vão tratar de questões muito difíceis. E a gente acaba se alimentando desses noticiários e dessas coisas que a gente vem assistindo, né? Principalmente, o que vem sendo falado, né? Relatos de violência, indiferença, intolerância, sentimentos dessa natureza, né? Então, esse é o reflexo da Terra e o reflexo das pessoas que hoje vivem na Terra, né? Só que o texto ele vai vir trazer que nós estamos num pequeno pedacinho, num pequeno, minúsculo lugarejo diante da imensidão desse universo. Nós não somos um mundo que se encerra em si. Nós estamos conectados num universo muito maior,
no universo onde estão presentes mundos, né, populações muito maiores. A humanidade não se restringe ao que está posto na Terra. É muito mais amplo, né? A humanidade não encontra-se aqui contida. Então, nós somos uma pequena parcela de vida, considerando o universo e suas diversas moradas. E aí ele vai dizer, olha, dá para julgar uma cidade inteira por um bairro? Então, eu vou ali na Vila, para quem mora em Registro, né, e conhece a realidade aqui. Eu vou ali na Vila São Francisco. Então, é um bairro próximo à cidade, tá? Eu posso julgar Registro inteiro por conta desse bairrozinho? Não, né? E é isso, a gente não pode julgar todo o universo pelo que a gente vê, pelo que a gente tem no planeta Terra. É muito mais amplo, né? Então, para dar um exemplo, para exemplificar melhor essa questão das misérias humanas que a gente vivencia aqui na Terra, eu peguei um exemplo do texto que ele vai dizer assim: se nós formos visitar um hospital, quem está nesse hospital, geralmente? São pessoas que estão sofrendo, estão passando por uma doença, por alguma dificuldade, né? Então, quando eu estou nesse hospital, quando eu vou nesse hospital, eu não posso dizer que toda a cidade se resume naquele hospital, né? Muito pelo contrário, aquele hospital é um pequeno pedacinho da, da cidade toda, né? Então, vamos aqui, eu pensei num exemplo que dá para a gente usar. Se a gente for num hospital que trata especificamente a questão do câncer, então a gente vai lá nesse hospital para poder tratar, para poder visitar, vamos apenas como visitantes desse hospital do câncer. Quais são? O que os pacientes têm em comum ali? Os pacientes, eles têm seus cânceres. Se a gente for pensar, fazer essa analogia com nós mesmos, né? Se a gente for parar para pensar, tem câncer de tudo quanto é jeito, né? Tem câncer no cérebro, tem câncer no estômago, tem vários tipos de câncer, é, é uma gama de possibilidades, né, que a gente vai ter nisso, nessa condição de quem está sofrendo, passando por essa doença de câncer. Então, se a gente for comparar com a Terra, o que nós temos em comum com os seus moradores, né? Qual que é o ponto em comum entre essas pessoas, né? Quais seriam os nossos cânceres, né? Se for para a gente pensar que cada câncer pode estar relacionado, né, de uma maneira metafórica, né? Relacionando os tipos de câncer às mazelas espirituais que nós temos, então é como se nós aqui na Terra, cada um tivesse o seu tipo de doença, o seu tipo de câncer, né? Então, o seu tipo de câncer. Então, muitos, vamos supor, se a gente for comparar e relacionar um câncer no estômago, a vivência do ódio, quantos aqui não vivenciam ódios, né? E que têm vivências muito ligadas a esse sentimento difícil. Rancor, a mágoa, a inveja, a inaceitação de si mesmo. Então, aqui na Terra é o nosso hospital para tratar os nossos cânceres espirituais, né? Então, pensando na imensidão do universo, aqui é como se a gente viesse para esse hospital curar essas nossas dificuldades. Então, ó, geralmente quando a gente vai num hospital, lá vão ter instrumentos que nos ajudam à recuperação, não é? Então, a pessoa vai ficar internada, ela vai receber a medicação corretamente, ela vai ter os médicos que vão traçar um plano de um tratamento. Quando precisar, vai usar os recursos que esse hospital vai ter para que a pessoa cure a sua doença.
né? E na Terra a gente também tem, usando dessa analogia, né? Que esses instrumentos vão ser as provas e as expiações que a gente vai passar, que vão ser capazes de nos fazer crescer e nos livrar dessas dificuldades. Então, se a gente está na Terra, nesse grande hospital para nossa, esse grande possibilidade de tratamento para as nossas almas, a gente tem que reconhecer que nesse hospital a gente tem que usar dos instrumentos que nos são fornecidos para nossa melhora espiritual, para nosso progresso espiritual. Então, se eu estou aqui vivendo uma situação de muita dor e dificuldade, é como se eu estivesse recebendo um medicamento nesse hospital. Porque essa vivência de dor e dificuldade vai ser como se fosse um remédio para eu curar minha mágoa, meu ódio, minha inveja, meu ciúme. Então, a cada prova e dificuldade que a gente tem, é um recurso desse hospital para nossa melhora íntima, para nossa melhora espiritual. E nisso cabe a gente observar, porque existem provas e dificuldades que são recorrentes na nossa vida. Toda vez a gente vive dificuldade da mesma coisa. Nossa, e a gente fica assim, meu Deus, isso de novo? Por que isso de novo? Porque é o remédio que a gente precisa para curar determinada mazela espiritual. Se essa prova está novamente na minha vida, é porque eu preciso novamente curá-la, eu preciso novamente vivenciá-la, porque ela está me proporcionando vivenciar algo capaz de curar uma dificuldade espiritual que eu tenho vivenciado, que eu tenho vivido, que eu tenho como espírito, né? Então, eu até pensei aqui um grande exemplo, né? Que é a questão da Covid, que a gente está vivendo hoje, que é um recurso maravilhoso para a gente pensar que é um dos instrumentos que nos está sendo dado nesse momento no planeta Terra para que a gente, um medicamento, fazendo essa comparação, né, com esse hospital que a gente está fazendo, que é um grande medicamento que a gente está recebendo nesse momento, que também é para curar as nossas dores e mazelas e nossas dificuldades. Cada um à sua maneira. Esse remédio vai funcionar para cada paciente de uma maneira diferente. Então, vamos parar para pensar. Se eu sou uma pessoa que eu evito a convivência familiar porque ela é difícil, então, viver hoje em dia a questão do isolamento em família vai me proporcionar reconstruir os laços com esses espíritos se eu aceitar o tratamento. Se eu sou uma pessoa muito indisciplinada, não respeito regras, faço tudo a minha forma, ao meu jeito, a vivência da Covid vai trazer essa oportunidade de saber respeitar e saber conviver com as regras que estão sendo impostas, que não estão sendo fáceis para ninguém, né? Se eu sou uma pessoa muito agitada, que não para, está sempre se distraindo, está sempre buscando novos afazeres para fugir das suas dificuldades, vem a Covid e faz o quê? Aquieta, não dá para fazer tudo, vai ter que ficar, principalmente para quem vivencia a doença, né? Olha, vai ter que ficar isolado, você com você mesmo, para poder encarar suas dores e dificuldades. Então, vivenciar o Covid, a questão do coronavírus e do Covid hoje em dia, e passar por isso, aprendendo as lições que isso tem a nos ensinar, é como se a gente estivesse nesse grande hospital, utilizando desse recurso da, desse recurso desse medicamento milagroso que vai nos ajudar muito a crescer. Se a gente está e não está respeitando todas as coisas que a gente deveria respeitar, é como se a gente estivesse num grande hospital
recusando o tratamento. Estou aqui com os meus cânceres, estou aqui com as minhas dificuldades, estou aqui com as minhas mazelas e simplesmente olho, chega o tratamento e falo assim, não, eu não quero. Então, que a gente consiga ver, né, isso como uma grande oportunidade de crescimento nesse momento. Então, por isso, na classificação dos mundos, a gente pode colocar, identificar que a Terra é um planeta de expiações e provas, né? Porque existe uma classificação dos mundos trazida lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, que vai trazer essa diferenciação, né? Então, nós temos, nesse grande universo do qual habitamos, né? Temos mundos primitivos, que são mundos destinados às primeiras reencarnações dos espíritos, os mundos de expiações e provas, que são mundos nos quais os espíritos reencarnam para expiar os erros das suas vidas passadas e passar por provas que contribuam com a sua evolução. Então, se a gente for parar para pensar, se a gente está aqui vivenciando dia a dia provas, é porque são essas situações que vão contribuir para a nossa evolução, né? Então, nesses mundos, o mal ainda é dominante entre os espíritos, né? Embora já haja prática do bem. Então, hoje a gente vive, né, no planeta Terra, nós somos classificados como um mundo de expiação e provas. Depois tem os mundos de regeneração, nos quais os espíritos ainda têm que expiar e viver situações de expiação. Mas nesse mundo já se aurem novas forças para a gente vivenciar essas provas, né? A relação mal e bem já é mais balanceada, né? Já se tem uma primazia do bem sobre o mal, né? E então é um momento que a gente repousa das nossas fadigas, das nossas lutas, e a gente tem mais força para travar contra essas dificuldades. Depois vem os mundos felizes, os mundos ditosos, onde o bem já se sobrepõe ao mal. Nesse mundo, as pessoas são mais. É um mundo de espíritos felizes, de fato, né? E por fim, os mundos celestiais e divinos, onde os espíritos da maior envergadura espiritual habitam, né? Onde é um reino que prepondera exclusivamente o bem, né? Então, existe um escalonamento dos mundos nesse universo. E nós estamos ali no segundo, que é o mundo de expiação e provas, que é o que eu vou ler um pedacinho aqui do texto agora para nós. É uma mensagem desse mesmo capítulo 3º, só que é uma mensagem espiritual de Santo Agostinho. Que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiação, pois que basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número de habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou num mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Então, o que é o texto de Santo Agostinho, né? Esse primeiro pedaço já fala bastante da natureza do texto, vai dizer para nós. Nós estamos na Terra, que é um planeta de expiações e provas, né? Então, o que são essas expiações? São situações que a gente ainda traz do nosso passado que a gente tem que expiar, ou seja, a gente tem que viver situações capazes
de transformar os sentimentos que ainda carregamos das vivências de outras encarnações. Então, vou dar um exemplo aqui bem trágico, né? Se em uma outra vida eu cometi um assassinato ou fiz algo muito pesado e eu peço a Deus a oportunidade de reparar isso, eu vou viver alguma situação que vai me proporcionar expiar para então renovar esse sentimento de culpa, de dor, de limpar essa energia entre o espírito do qual entre eu e o espírito com o qual eu cometi essa atrocidade. Então são situações de expiações que a gente escolhe vivenciar para poder se depurar daquelas situações difíceis que vivemos em outras encarnações. E as provas são outras situações, às vezes não necessariamente relacionadas com as vidas anteriores, nas quais a gente é submetido também com o objetivo de crescimento, né? Então, eu preciso vivenciar uma situação de doença, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente estudou a música Sou Espírito, que a gente estudou a letra mesmo, bem profundamente, lá no Larvamec, eu lembro de eu olhando para a Tia Gi e para o Tio Tense falando assim, eu não concordo, eu não entendo uma frase da música, que é, meu corpo doente é o meu querer ardente que o Pai me concedeu, como oportunidade de renovar. Falava, gente, como assim? Meu corpo doente pode ser um querer ardente, né? Eu quero um corpo saudável, um corpo bom, um corpo incrível. Mas a vivência, por exemplo, da doença, da deficiência, dos transtornos, elas são capazes de proporcionar ao espírito uma melhora espiritual gigantesca, porque vai ensinar a resignação, a paciência, a humildade, porque vivenciar a dependência é uma oportunidade, uma grande oportunidade de crescer em humildade, de saber que você não é capaz de tudo, que você precisa do outro. Então, são provas e dificuldades escolhidas por nós ou nos proporcionado por muito amor para que a gente cresça, né? Para que a gente consiga aquilatar, para que a gente consiga cada vez mais construir tesouros espirituais em nós, né? Então, uma situação que me proporcione muita mágoa, e que toda vez acontece comigo, são oportunidades incríveis de construir em mim o perdão. Então, mais para frente, a partir do momento que eu construo essa virtude em mim, mais para frente essas situações nem vão me atingir mais. Por quê? Eu já cresci tanto em perdão que aquilo não vai ter ressonância em mim. Então, todas essas dores e provas e dificuldades são oportunidades da gente crescer em virtudes, né? Então, voltando lá para o exemplo do hospital, existem muitos doentes nesses espaços, né? Pessoas com doenças de várias naturezas. Mas também há muitos profissionais que estão lá para fazer um trabalho com essas pessoas. Então, a Terra, ela, se for para a gente fazer uma comparação evolutiva, né, é um planeta que tem uma palheta diversa de graus evolutivos de espíritos. Então, a gente tem aqui no planeta Terra espíritos mais ligados ainda à instintividade, mais próximos dessa vivência do instinto, né, dessa força do instinto, e os que já vivem cotidianamente a regeneração, né? E que vivem essa regeneração em si mesmos, né? E espíritos também ligados à Terra, que trabalham pela Terra, que são espíritos dos mundos felizes e celestes, que são verdadeiros espíritos incansáveis, são trabalhadores incansáveis da Terra
pois se dedicam para o aprimoramento da Terra. E assim, alguns desses espíritos a gente conhece intimamente. Jesus, Maria, né? Eurípedes, o Chico, o próprio Santo Agostinho, que trouxe essa mensagem para nós, e tantos outros espíritos ligados ao nosso planeta. Então, aqui a gente tem uma variedade de espíritos de vários graus evolutivos, e isso é muito importante para nós, porque a gente consegue, através dessa vivência, exercitar a troca, o amparo mútuo, né? Consegue trazer essa, essa troca mesmo de vivências capazes de ensinar. Porque se eu sou um espírito que tenho muita dificuldade com a indisciplina, com a não aceitação de regras, já tenho essa construção em mim. Mas eu convivo no meu lar diariamente com uma pessoa que não consegue respeitar nenhum limite. Então, a vivência com esse espírito vai me ensinar a ser resignado, paciente, amoroso, respeitando o tempo dele, e a vivência dele comigo, eu posso ser uma referência de disciplina para ele. Então, são dois opostos, mas esses contrastes vão fazer com que todos os espíritos cresçam. E muitas vezes através da dor. Então a gente pensa assim, nossa, eu convivo em casa com essa pessoa, a diferença entre nós é da água para o vinho, eu não consigo entender, né? Ainda mais mães, né? Que pensam, meu Deus, saiu de mim, como assim? É tão diferente. Não é tão diferente, né? Porque senão um estaria lá nos mundos celestes e outro estaria lá nos mundos de provas e expiações. Então não é tão diferente. Mas, como na Terra a gente tem essa palheta, essa diversidade entre os padrões evolutivos, essas diferenças são ricas, porque elas proporcionam verdadeiras oportunidades de crescimento, de troca e de ajuda mútua, né? Então, o texto, Santo Agostinho vai finalizar dizendo que a Terra ela serviu, né, ela serve de exílio para espíritos rebeldes. Então, que a gente possa cada vez mais refletir quais são as nossas rebeldias como espíritos, porque somos espíritos rebeldes. Então, por que eu estou aqui, né? Se eu olho para esses noticiários, se eu olho para essas atrocidades e não me reconheço nisso, que eu tô aqui? Porque aí eu vejo alguém que foi violento e matou a mulher em casa. Dou esse exemplo porque é uma coisa que me fere muito, né? A questão do feminicídio e tal, e que mexe muito comigo. Aí eu vejo isso na televisão. Eu acho aquilo um absurdo. Por que eu vivo num planeta que ainda existe isso? Será? Eu não sou violento a esse ponto, mas será que não tem momentos em que eu extravaso a minha violência de outras formas, né? Todos nós temos instintos violentos, mas como que cada um trabalha isso, né? Se eu entro lá no noticiário e vejo uma notícia de corrupção, principalmente na política, tá, mas será que eu não sou mesmo uma pessoa corruptível? Será que em determinados momentos eu não dou um jeitinho para conseguir fazer uma coisinha errada aqui, um outro negocinho ali? Será, né? Então, assim, que a gente reconheça quais são as nossas rebeldias frente a esse planeta, né? Frente a todas essas coisas que estão expostas no nosso planeta e das quais fazem parte de nós, né? E que a gente tenha essa projeção de como a gente já quer viver num planeta melhor, né? Só que assim, uma vez, vou até contar uma história, né?
Um dia eu tenho uma amiga que ela tinha um irmão de 5 anos, que tem um irmão de 5 anos. Aí ele foi lá em casa, naquele dia a casa estava toda bagunçada, que é aquele dia que a gente não consegue organizar as coisas e tá uma bagunça. Aí ele entrou no carro, o carro uma bagunça. Depois a gente foi pegar alguma coisa na minha bolsa, fui lá pegar minha bolsa uma bagunça. Eu falei, Miguel, eu acho que você vai achar que a tia é uma bagunceira, porque tá tudo bagunçado e tal. Aí ele me respondeu, tia, não são as coisas que estão bagunçadas, é a sua mente que é uma bagunça. E aí eu achei aquilo de uma profundidade, né? Porque quando a gente tá num lugar que a gente olha tudo em volta e tá tudo uma bagunça, eu faço parte disso. Eu criei essa bagunça ao meu redor. Então, a Terra, ela é um reflexo dos espíritos que vivem nela. Então, que a gente consiga entender que a gente faz parte dessa bagunça, mas que a gente principalmente faz parte dessa transformação. Porque logo depois disso, eu fui e organizei tudo na minha casa, no carro, na bolsa e fiquei com esse sentimento de organização, de limpeza, de depuração, e que a gente possa se ver como grandes agentes de depuração do nosso planeta, né? Só o fato de estarmos aqui reunidos discutindo sobre o Evangelho e sobre as nossas possibilidades de nos tornarmos pessoas melhores já nos mostra o quanto queremos mais participar desse movimento de regeneração do que fortalecer as dificuldades, né, desses planetas de expiações e provas. Era isso que eu tinha para falar. Abro para vocês, quem quiser participar, quem quiser contar alguma coisa, quem quiser contribuir, que eu acho muito importante quando não fica uma visão unilateral só de uma pessoa, né? Então, abro para quem quiser aí dar a sua contribuição na noite de hoje. Ó, tia Eliana já começou, ela escreveu aqui para nós. As dores que trazemos são necessárias para que burilemos o espírito e nos libertemos seguindo na direção de Deus. Com certeza. Como espírito, a gente traz muitas dores e muitas dificuldades das nossas experiências anteriores, né, que estão na nossa anterioridade. Então, todas as vivências que a gente tem, todas as dores principalmente, elas são necessárias para que a gente viva esse processo de burilamento mesmo, né? O que é burilar? Vamos pensar uma pedra bruta. Ela vai precisar ser ali, ó, cada vez mais burilada para conseguir se transformar numa joia, em algo que resulte em beleza. Mas a dor que ela vai sofrer, vamos supor, né? Que a dor das batidas, das marteladas, né? Do buril ali é o que vai transformar. Então, para nós é isso, né? A gente vai conseguir se libertar dessas dores através da vivência dessas dores, né? Então, que a gente, e isso, como a tia colocou aqui, vai fazer com que cada vez mais a gente se aproxime de Deus, né? Que a gente siga aí na direção do Pai. Mais alguém quer ajudar, quer contribuir? Ninguém? Hoje está todo mundo quietinho. Então, eu vou seguir para as próximas partes, né? Vamos juntos unir nosso pensamento e nosso sentimento para esse momento de purificação espiritual, que é o passe, e depois vamos vibrar pelo nosso planeta Terra e, enfim, agradecer a noite de hoje. Então, fechar nossos olhos, imaginar uma luz radiosa recaindo sobre as nossas cabeças, nos fortalecendo, nos
depurando, trazendo energias fortalecedoras para todos nós. Que nesse momento também as energias difíceis possam ser drenadas, uma grande purificação das nossas almas, do que o passe é capaz de nos fornecer. Pedimos também que as águas postas no nosso ambiente para frutificar sejam imantadas das melhores energias e que nos sirvam como um grande bálsamo a nos fortalecer, nos purificar. Que nesse momento possamos vibrar imensamente pelo nosso planeta Terra. Que ele possa receber as luzes dos nossos corações e assim, cada vez mais, todas essas energias densas e pesadas irem se desmanchando, dando vazão a esses sentimentos benéficos. Vibremos por todos os espíritos ligados à Terra, encarnados e desencarnados, por todos os espíritos que nesse momento retornam à pátria espiritual, assolados por essa doença tão difícil, que possam ser recebidos da melhor maneira possível. Vibremos pelas pessoas que estão em hospitais, nos asilos, morando nas ruas, nos presídios, possam receber as vibrações de acolhimento e de amor emanadas por todos nós. Vibremos por todas as casas de oração, que elas possam cada vez mais nos aproximar de Deus e da sua grandeza. Vibremos pelo Lar Volmeca, vibremos pelo Lar Volmeca do Jardim Paulistano, por todas as pessoas que moram naquele bairro, por todos os espíritos atrelados a esse trabalho, que cada vez mais recebam de nós as melhores energias. Vibremos por nossas famílias, por nossos amigos, principalmente amigos e familiares que passam por dificuldades no campo material e espiritual. Vibremos pelas pessoas que ainda temos desentendimentos, para que esses sentimentos e essas dificuldades possam ser cada vez mais limpas, cada vez mais neutralizadas, e que cada vez mais possamos nos aproximar desses espíritos. Por fim, vibremos por nós mesmos, para que possamos estar sempre alinhados e buscando o Pai, buscando as melhores versões de nós mesmos. Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos imensamente a oportunidade de refletir sobre o nosso planeta, sobre a nossa condição espiritual e quanto ainda temos a trabalhar e a crescer para nos tornarmos espíritos melhores. Nos ajuda cada vez mais a sermos trabalhadores fiéis da sua vinha, dignos de transformar esse planeta numa casa melhor, num lugar mais agradável de se viver. Que nossas almas possam estar cada vez mais ligadas a esse trabalho de nos tornarmos melhores e de reformar e arrumar, organizar a nossa casa, que é o planeta Terra. Que possamos estar cada vez mais conectados com a natureza, preservando e mantendo a sua força que tanto nos inspira e nos fortalece.
ser conosco hoje e sempre. Que possamos refletir nas palavras trazidas no Evangelho de hoje, principalmente no que se refere à nossa identidade como espíritos e no que me identifico com esse planeta que vivo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, eu agradeço a presença de todos, agradeço a atenção de todos e que possamos estar sempre unidos aí no Evangelho, nos fortalecendo e ligados aí a esse trabalho tão importante para todos nós. Um grande abraço, um beijo a todos e, como sempre falo, muitas e muitas saudades, saudades, saudades de abraçar todos e estar próximos, né? E de estarmos próximos